muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cadê o Projeto? Meu nome é Lucas Ange, eu sou engenheiro civil na Varg Engenharia, sou sócio e diretor e estou aqui com meu amigo Otávio. Tudo bem, meu nome é Otávio Henrique, eu sou sócio fundador da Varg Engenharia. Eu sou aqui mais um dos hosts aqui desse podcast, que a gente idealizou com o intuito de trazer aí assuntos diversos do mercado da construção, arquitetura e engenharia. E vou deixar o Lucas falar um pouco mais do nosso projeto e o que a gente vai fazer aqui nesse nosso mais novo podcast. É isso aí. E, cara, a ideia aqui é a gente fazer um programa, um ambiente para falar de projeto, para falar de arquitetura, para falar de engenharia civil, que é a nossa área, para falar de mercado financeiro, mercado imobiliário, como isso tudo impacta na construção civil. E você que gosta muito de construção civil, ou que gosta até um pouquinho de construção civil, já pode colar aqui com a gente, vai ser uma troca legal. Nesse primeiro episódio, a gente quer trazer um pouco da nossa história, né? Falar um pouquinho de como a gente chegou aqui. Se você veio até esse episódio pela Varg Engenharia, já tem uma ideia, mas não custa reforçar que do nosso propósito, de tudo que a gente quer fazer nessa longa jornada com esse podcast. E aí eu acho que nada mais justo de pedir para você seguir lá a nossa página, se inscreve aí no canal no YouTube, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no YouTube, curte, não custa nada, ativa o sininho também, sempre quis falar isso. E aí, nada mais justo do que pedir pro Otávio, meu amigo aí de longa data e sócio, contar um pouco pra gente, cara, do início da fundação dessa marca, dessa empresa tão querida que é a nossa Varg. Conta aí pra gente. Vai ser um prazer a gente falar aí dessa empresa que fez, acho que a vida de todo mundo virar de cabeça para baixo, que é a Varg Engenharia. Eu vou começar do começo, né? Vai. Sendo redundante, mas vamos falar lá de trás, do dia que tudo se iniciou. Foi quando a gente pensou, na verdade eu pensei que eu tinha que abrir mão de tudo que eu tinha na época, aquele emprego estável, um grande grupo de empresas, para poder fazer e seguir meu sonho, que era abrir a construtora, que era abrir algo que trazia satisfação no meu dia a dia, mais do que eu já tinha antes. E olha que eu não estava num local que não era agradável, era um dos locais com melhores climas de trabalho que eu tinha na minha vida. Então acho que foi muito difícil, e aí essa decisão ali que foi o impacto para mudar a nossa história. Mais ou menos no ano de 2020 para 2021, a gente estava naquele momento complexo de pandemia. Eu já fazia muitos serviços de engenharia na pessoa física desde 2018 mais ou menos, e a gente em 2019 para 2020 eu já estava com muitos projetos certos, muitas obras grandes a desenvolver, e aí veio a pandemia, veio aquele lockdown, veio toda aquela quarentena, né, que a gente fez, ficou todo mundo 6 meses em casa, então tudo parou. Quem tinha obra fechada desistiu, foi um grande baque. Nesse momento eu entrei ali numa sociedade, numa empresa de tecnologia, que o Lucas, que o Ange, né? Que eu vou chamar ele carinhosamente de Ange, que a nossa amizade aqui já tem mais de 12 anos. É meu sobrenome, então tá tranquilo. São mais de 12 anos aí de amizade, então acho que eu vou chamar ele de Ange, vocês vão entender que Ange é o Lucas. E aí o Lucas me chamou, eu abri mão na época, eu trabalhava na Odebrecht. Na verdade era um consórcio da Odebrecht com a Carvalho Rocha, e eu saí, fui trabalhar nessa empresa de tecnologia, eu fiquei um período lá. E aí nesse momento eu me tornei PJ da empresa, e assim, eu já tornei PJ abrindo, que eu chamava, que era o nome da empresa, que era a Lobos Engenharia. E desde o início a gente desenvolveu a marca da empresa, né? A gente desenvolveu todo ali o brand, né? A ideia que estava por trás da marca. Site, tudo mais. E eu coloquei, o Lucas estava do meu lado nessa época, mas ele estava do meu lado no outro negócio. E eu coloquei aquilo no mercado de uma forma, vamos dizer assim, incipiente. Não tinha uma empresa, não era uma estrutura. Foi devagarzinho. Foi devagarzinho. Em 2021 a gente foi fazer o registro da marca do NPI e o negócio já tinha um registro pronto. E foi aí que eu falei, cara, esse nome a gente não pode usar, porque Lobo já tem um registro de uma outra marca que o sobrenome do dono era Lobo. E aí eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Aí a empresa chamava-se Lobos Engenharia. Tem uma história muito legal do porquê que se chamava Lobos, que a gente pode falar. Inclusive Exatamente. É uma coisa que é uma interseção, né, da nossa história, de como começou o nosso trajeto na engenharia e que levou a gente hoje para uma amizade, para uma sociedade. Então acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena falar. sim. Vamos voltar um pouquinho então. Volta um pouco aí.
2014 a gente passou para Engenharia Civil na faculdade, que é o Cefet, né, que é um centro técnico, que é federal, no Rio de Janeiro. Tem no Brasil todo, mas aqui do Rio de Janeiro fica localizado ali no Maracanã, na altura ali da Praça da Bandeira, Tijuca, naquele cruzamento ali, perto do estádio do Maracanã. E eu conheci o Lucas, a gente morava no Recreio, morava próximo, e a gente estava sempre vindo juntos. Tá? E no caso, essa amizade começou praticamente no primeiro período. Então, assim, desde 2014 mesmo, a gente é muito amigo, muito próximo. E tanto o Lucas quanto o Sidney, que eu vou contar também um pouquinho da história aqui, eram nós três ali que a gente descia todo dia Tijuca, Recreio, Recreio, Tijuca. E isso era basicamente a nossa vida. E a nossa amizade foi estreitando a ponto que a gente falou, cara, se a gente abrisse uma empresa, eu abriria com esses caras. Sim. E aí agora voltando lá pro presente, que é o presente que eu estava contando. Em 2020 para 2021 ali eu decidi abrir esse CNPJ e eu estava na empresa lá com o Lucas, na empresa de tecnologia, e eu fui trabalhar nessa empresa como PJ. Decidi mudar todo o fluxo, falei, cara, vou abrir um CNPJ. Decidi trabalhar com o PJ e eu abri essa empresa junto com o Sidney, que era um outro amigo nosso amigo, nosso irmão. Ele abriu o CNPJ com a gente, comigo no caso. E aí ficou eu e o Sidney como sócio na empresa. E eu falei com o Lucas na época, só que o Lucas tinha um projeto, era uma empresa muito, muito bacana, era um projeto que era muito promissor, só que depois mudou o foco da vida dele e ele veio pro meu time. Eu vou contar essa história também. Aí, né, Lucas? Ange, né? Eu não consigo te chamar de Lucas, cara. Vai pelo sobrenome. Em 2021... Tem que ser natural. Tem que ser natural. Em 2021 eu decidi que, assim, eu tinha que dar o all-in, a gente tinha que direcionar, eu tinha que direcionar a minha vida pra Varg. E aí que a gente eu decidi registrar o nome da empresa. E quando eu fui ver, já tinha um registro, o nome Lobos. A empresa chamava-se Lobos, por causa do Cefet. Porque o Cefet, ele era uma faculdade que tinha um mascote ali da Atlética da faculdade, né, dos esportes, da parte das festas da faculdade, que o mascote era um lobo. E aquilo ali fica bem enraizado na cultura de todos os alunos. E aí eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa em relação à faculdade, porque a gente vai estar abrindo uma empresa que vai ser com pessoas de Cefet. Então acho que faz muito sentido a gente ter uma coisa mais direcionada para o Lobo. E aí o Lobos não conseguimos registrar. Eu já tinha comprado o domínio na internet, lobosengenharia.com.br. Eu já tinha feito a marca. Esse lobo que existe hoje é o mesmo lobo da Lobos Engenharia. Eu lembro desse caos. E aí eu falei, e agora? Aí eu falei, cara, quanto antes a gente realizar o prejuízo, menor é esse prejuízo. E aí eu falei, vamos mudar tudo agora. Aí decidi mudar tudo, abri registro, comecei a pesquisar vários nomes. E aí você começa a pesquisar o nome em várias línguas e várias formas de você representar o lobo. E aí de todas as línguas, o único nome que eu consegui ali, um registro que não tinha ainda sido feito, ou eu não tinha o domínio vendido, era Varg. Tanto que Varg significa lobo também, só que significa lobo na linguagem nórdica ali nos países nórdicos, como Noruega, Suécia. É mais em sueco, né? Mais na Suécia que se usa o termo Varg. E a gente escolheu esse nome. Eu escolhi esse nome na época, no caso eu e Sidney, que a gente... A série Vikings estava em alta na Netflix na época, tava todo mundo assistindo. Era tudo nórdico. E aí eu decidi que ia ser Varg. Pô, Varg tem 4 letras, é um nome simples, eu consegui comprar o domínio antes de registrar a empresa, eu comprei varg.com.br. E o Sidney na época achou bom também, eu achei bom, todas as pessoas em volta gostaram. E eu mostrei pro Anjo, quando a gente estava comigo na época, eu falei, Anjo, ele, achei maravilhoso. O Anjo era apaixonado, a gente falou, a gente tinha que estar junto nessa. E aí a vida mostra pra gente o caminho, né? A vida dá umas cambalhotas. E ali, isso foi 2021, né? Que fundou para 22. Quando chegou ali para virada para 23, a gente sentou, conversou, falou, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer junto daqui. Eu lembro, cara, vale contar, né? A história ela tem que ser contada. De como era, a empresa era muito pequena, estrutura mínima, a gente fazia praticamente tudo. Era do estagiário ao diretor, né? Passando por todas as funções. Mas eu acho que vale a pena contar um pouco da história do Sidney também nesse momento. O Sidney, que abriu o CNPJ lá comigo lá atrás, ele acabou mantendo lá a função dele. Eu saí do negócio que eu estava com o Lucas, que era uma empresa de tecnologia, eu era diretor comercial lá. A gente vai contar mais depois dela, em algum momento. Com certeza. Que aquilo ali fez parte... Não, vai vir na pauta. Com certeza, fez muita parte do nosso crescimento, principalmente meu e do Lucas. E aí eu decidi sair, eu falei, cara, eu vou sair. E aí eu tinha um dinheiro guardado, eu tinha um carro. E na época o Sidney trabalhava para uma construtora grande também, que é a Ivy, e ele não quis sair da construtora. Ele ainda estava lá dentro, aí na época eu fui sair de onde eu estava,
Aí entreguei minha vida para a Varg e o Sidney recebeu uma proposta para São Paulo e ele preferiu abrir mão ali, naquele momento, da sociedade e da empresa. E assim, gente, é muito difícil, tá? Para quem tem uma vida que tá ali com a esposa, com a noiva, a namorada, tá querendo criar a sua família, se arriscar no empreendedorismo. Não, às vezes, no momento da sua vida, às vezes você não tá com a cabeça para isso. Só que acho que eu fui bem audacioso ali. Eu vendi meu carro, peguei todo o dinheiro que eu tinha, coloquei na Varg e fiquei sozinho. Sim. E aí, em algum momento, nesse que o Lucas estava contando, ele veio e se juntou, e eu chamei ele para se juntar aí ao nosso time. Depois a gente conta mais detalhes dessa história. Eu acho que aí vale a pena tu continuar a tua história, né? Não, até um parênteses nisso que você falou. É muito delicado hoje você pegar e fazer um movimento. Empreendedorismo é um dos assuntos que vai estar em voga aqui, com certeza, nos nossos programas, com os convidados que a gente vai trazer aqui. E não é uma decisão fácil, cara. Não é uma decisão fácil. Eu tomei essa decisão em 2019 para essa empresa de tecnologia, que a gente vai falar mais. E assim, é uma decisão, uma bifurcação grande entre você falar, cara, eu posso seguir o meu caminho aqui de tentar crescer na carreira, arrumar um emprego que não tem nada de errado, mas alguma coisa te traz por outro caminho, tipo, cara, eu não quero ser controlado, domado, eu quero criar. Acho que nesse momento, essa dúvida, ela pesa muito, ela traz um peso, e aí fazer esse movimento de criar uma empresa, tomar todos os riscos que a gente tem que tomar quando se abre uma empresa, dar a cara a tapa, porque você tem que vender, você tem que cuidar de financeiro, tem que cuidar de marketing. Não é fácil. Então, assim, não é falta de coragem, mas tem momentos da vida que realmente não dá. Tem que prezar pelo pé no chão. Acho que foi isso que aconteceu com o Sidney na época. Como a vida, ainda bem, dá algumas cambalhotas, hoje ele tá com a gente de novo. Sim, né? Vamos falar disso. E aí, foi aí que o Otávio, já sozinho ali, em 2022, tocou a empresa muito bem, tanto que a empresa cresceu pra caramba. Acho que teve até em números mesmo, né? Faturamento expressivo. Na época a gente até falava, cara, maneiro, o movimento tá bom, as obras estão vindo. Pra gente que se formou em engenharia civil, que começou na construção civil a carreira, sabe que é um mercado cíclico. Então sempre vem aquela dúvida se, será que isso é um momento ou será que a gente tá fazendo a coisa certa? Sim. A gente tá surfando uma boa onda ou a gente tá sabendo nadar direito, né? E aí foi aí que eu vim, porque, assim, contando da minha visão agora, né? Quando eu saí dessa empresa de tecnologia, a gente trabalhava com automação, chatbot e WhatsApp lá, o Otávio trabalhou comigo lá um tempo, como ele falou. Eu acabei trabalhando muito lá para poder trazer mais controle, organização, e acabei ficando muito na área de back-office, e era uma área que a Varg precisava muito naquele momento. Otávio não tem a menor necessidade de fazer a rasgação de seda aqui, mas é um cara que sabe muito vender, excelente vendedor, e sabe muito de obra. Você, cara, entrou na obra, tu aponta onde é que tá o erro. Então, assim, a Varg estava muito bem encaminhada nesse ponto. Quando eu cheguei, acho que é legal ponderar, foi ali que a gente conseguiu soltar quem tinha que soltar. Soltar a galera de obra, soltar a galera do marketing, soltar a galera do comercial, para poder juntar e unir isso tudo no back-office ali, organizado, bonitinho. E a partir dali a gente começou a formar a empresa, e foi aí que a gente começou a ter uns desafios de etapas, né, de degraus que a gente foi passando e que foram mudando ao longo do tempo. Então o desafio que a gente tinha lá em 2022, 2021 já não era mais o mesmo e foi mudando muito rápido. Acho que esse é um ponto que sempre vale reforçar aqui. Primeiro desafio ali de estruturar uma coisa que não existia, né? De começar uma área que não acontecia. Geralmente as pessoas estão acostumadas a entrar num trabalho, num emprego. Eu passei por isso também, na época que eu estagiava e também na época que eu trabalhei em outras empresas. E falar, olha, aqui a gente funciona assim. Aí você vai lá e você se adapta, você dança conforme a música que está tocando ali no ambiente. A gente não tinha música, a gente era a banda. Então a gente tinha que fazer isso tudo acontecer, ao mesmo tempo que se preocupava com coisas do dia a dia, que não podiam deixar. É muito difícil, cara. Empreender, eu tenho até um amigo que fala isso, empreender é olhar para o grande e olhar para o pequeno ao mesmo tempo. É pensar no macro, é olhar para 3 anos à frente e, ao mesmo tempo, conseguir dar aquela atenção, responder aquela mensagem do cliente quando ele está precisando daquela atenção. Isso tudo que faz a diferença. E acho que é legal a gente falar dos
desafios que vieram a partir dessa minha chegada, com a expansão da empresa, de liderança, olhar para planejamento, que tem muito a ver com os temas que a gente quer trazer aqui nos próximos episódios, e como isso está conectado para um crescimento que a gente está conseguindo destacar aqui no setor, no nosso setor, que a gente gosta muito. Sem dúvidas. Acho que ainda tem, nesse momento, um pouco antes do Lucas, né, do Anjo entrar, a gente teve a vinda do Vinícius. O Vinícius foi também um sócio da empresa. Ele ficou na empresa há cerca de 2 anos. Ele hoje já não faz mais parte da equipe. Mas Vinícius foi um cara essencial também, fundamental para o desenvolvimento de uma área muito importante da empresa, que é o que eu vou falar muito aqui, que é o marketing. E em 2022, ali, mais ou menos no final do ano, eu estava atolado de trabalho. Eu era engenheiro, eu era financeiro, eu era comercial, eu atendia telefone, eu era encarregado, eu pagava funcionário. E eu não tinha tempo de gravar um story, de gravar um vídeo para mostrar o nosso trabalho, porque o marketing não é inventar a história, é contar a história. E a gente estava sem contar a nossa história na internet. Sim. Então eu queria contar a história de tudo que a gente fazia e eu não tinha tempo. E aí foi que quando veio o Vinícius e eu consegui sair e consegui gravar um pouco mais e mostrar o nosso dia a dia ali. Então quando o Lucas entrou, o marketing já estava sentado, a gente tinha uma estrutura de gravação, de captação mensal, eu fazia foto das obras. Isso foi, cara, ali um game change, que a gente chama, que ele foi uma virada de chave para poder pegar e conseguir trazer o nosso cliente para a internet, e pela internet, e mostrar para ele, né, Lucas, o que a gente estava fazendo. Sim. E o Anjo conseguiu, de forma analítica, captar todas as nossas informações que a gente tinha de vendas, de faturamento. A gente trouxe um sistema de RP, a gente conseguiu estruturar a empresa, que foi grande parte do nosso crescimento. Então, acho que essa é uma breve história da Varg, que a gente pode encerrar aqui e falar mais. Vão ter vários episódios que a gente vai falar. O que não vai faltar é para falar da Varg. Exatamente. Sem dúvida. Eu tenho certeza de que o assunto principal aqui nesse podcast é apresentar um pouco da nossa história, mas a Varg era um dos destaques aqui. Acho que a gente conseguiu apresentar bem aí nesses mais de 10 minutos. Falar um pouco sobre a nossa própria história, né, Lucas? Então, Vamos lá. Acho que você poderia contar um pouco, introduzir, falar um pouco da sua história na engenharia civil, não só na engenharia civil, mas na sua história da vida mesmo. Acho que quem vai acompanhar a gente aqui precisa saber com quem você está conversando ali, praticamente. Sim, né? Com certeza. Então, vamos lá. Como veio, né, a engenharia civil para minha vida? Passei por aquele dilema que a maioria dos adolescentes passa do que você vai fazer na vida. Eu já tinha uma paixão, que não é surpresa para ninguém que me conhece, que é a música. Sempre apaixonado por música, sempre fui músico. Trabalhei com música há muito tempo, inclusive vou comentar isso, mas até a Varg Música foi boa parte da minha vida profissional. Mas eu tinha e tenho até hoje uma paixão enorme pela engenharia, pela solução de problemas. Eu acho que o que me levou para a engenharia civil foi o gosto doce na boca que me dá de pegar e resolver um problema do início ao fim. E aí, optei pela engenharia civil, já tinha uma certa já gostava, né, do mercado, gostava de obra, gostava disso tudo. E aí isso me levou para a engenharia civil, no Cefet, que foi onde a gente se conheceu, como você falou. E ali, cara, foi um momento, na faculdade foi um momento em que eu abri algumas portas muito interessantes que eu acho que foram fundamentais para poder me trazer para o conhecimento e para a pessoa, profissionalmente falando. Pessoalmente também, mas aqui tentando focar só no profissional, profissionalmente falando, que foram muito importantes. Primeiro, trabalhar com projetos sociais, né? Projetos de empreendedorismo social. Foi muito legal, porque a gente estava num momento em que você precisava começar, né? Você precisava começar a sua vida ali, profissional. E para quem está ouvindo, pode até achar engraçado, né? Vai ser bom relembrar essa história da Enactus, de quando a gente conseguiu ajudar, por exemplo, pequenos produtores do Rio de Janeiro, trazer os produtos do estado do Rio de Janeiro, trazer os produtos para o Rio, escoar os produtos para o Rio. Ali eu tive o primeiro contato com o ato de empreender. E, bom, então vamos somando, né? Tem a música ali, teve o ato do empreendedorismo, a própria engenharia, que trouxe a gente para um lado mais analítico, isso é inevitável. Vou tentar ser breve, mas assim,
estagiei numa empresa ali na Barra, no Recreio de engenharia. Foi meu primeiro estágio em engenharia civil. E aí eu comecei, em 2017, a trabalhar numa empresa de tecnologia, Semicorp, uma empresa de RPs, né? Muito forte no ramo de hotelaria. E ali eu aprendi muito de projeto. Ali eu aprendi muito de planejamento, porque, pensa, né? Você pegar um hotel inteiro e implantar um sistema. Você tenta hoje abrir um Notion, um aplicativo e implementar a sua vida pessoal. Você já demora um tempo, mas a gente tem que fazer isso no hotel inteiro. Então, ali eu tive um contato muito legal. Acabei tomando um gosto enorme por tecnologia, que eu sou apaixonado até hoje. Quem está próximo da gente sabe, o pessoal até fala que eu sou o cara da produtividade tech. Eu gosto muito desse negócio assim de aplicativo, de produtividade, uma coisa que eu engajo bastante. E ali eu tive esse contato com a tecnologia, com desenvolvimento front-end, back-end, e aí na época com o Vitor, um amigo meu, amigo nosso, a gente... E com o Álvaro, a gente sentou e falou, cara, vamos testar esse negócio? Muito parecido com o que você falou de começar a Varg, ou provavelmente vai comentar um pouco mais à frente, mas assim, tem hora que é aquele estalo. Vamos tentar um negócio, vamos fazer alguma coisa sair do papel pra gente testar. Novo, 22 anos, morava com a minha família, não tinha muito o que me preocupar, e ali a gente deu o primeiro start no empreendedorismo. Ali eu tomei as primeiras grandes porradas de vida mesmo, de dia a dia, de ter que contratar gente, de ter que demitir gente, de ter que formar pessoas, de ter que liderar pessoas, de ter que pensar em todas as áreas da empresa. E ali foi, como a gente falou, uma escola. Vou fazer essa interseção com você, com a sua história, indo ali até 2020, que foi quando veio a pandemia. A empresa, por ser uma empresa de automação de chatbot para o WhatsApp, no momento da pandemia, o mercado abriu várias portas, se expandiu, por ser uma coisa online. E ali a empresa cresceu, e foi quando o Otávio começou a trabalhar comigo, veio para ser diretor comercial na época. E ali, dali para frente, a história já foi mais ou menos contada. Então, resumindo bem, foi mais ou menos isso. A minha trajetória até aqui. Engraçado que a história é similar nos riscos, mas o caminho é muito distinto, até chegar no mesmo lugar. Sim. Então, em 2014, eu vou introduzir, eu já falei um pouquinho, entrei na faculdade lá de Engenharia Civil no Cefet, e já era uma paixão minha, sempre foi uma paixão. Eu sempre fui um cara muito curioso, um cara que gostava muito de ver ali o poder das coisas acontecendo, e a engenharia faz muito isso. Acho que o que me motivou mesmo foi que, quando eu tive meu primeiro momento de estágio, eu vi que ali realmente eu tive certeza. Eu comecei a estagiar muito cedo, então ali eu tive certeza que era o que eu queria mesmo. Mas eu antes tinha essa ideia na mente de que eu queria algo totalmente dinâmico, que eu queria a minha vida distinta de tudo que eu pudesse ter de rotina de trabalho, de assinar papel, de ficar em burocracia, de ficar sentado no escritório o dia inteiro. Eu gostava de estar para lá e para cá o tempo todo. Obviamente minha vida não é mais assim, eu já sabia disso. Inclusive, meu sogro, que é engenheiro civil, uma vez falou para mim, olha, eu falava para ele, né, que eu era muito novo, falava, pô, eu não gosto de escritório. Eu gosto de ficar na rua, correndo para lá e para cá. Ele, tá, mas quando você crescer, você vai precisar ir pro escritório. E hoje eu vi que ele tinha total razão. Mas eu acho que no final das contas a gente está falando de sonho. Então realmente era meu sonho, engenharia civil. Acho que antes disso tem outras coisas, a gente vai entrar nesse assunto, mas não faz sentido agora. Eu fiz várias coisas na minha vida, desde a infância até a faculdade, mas eu vou começar a falar da faculdade em diante. Na faculdade, eu fiz faculdade então de 2014 até 2020, 2021. A gente sempre atrasa um pouquinho, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, engenharia civil, são 5 anos, mas são 6, vai, coloca aí. Só forma em 5 quem não trabalha. A gente tem o oficial e o extraoficial. Exatamente. O extraoficial é sempre um pouquinho mais. O extraoficial é igual o curso de medicina, né? São 6 anos, aí falam que o engenheiro estuda menos que o médico, não é verdade. A gente estuda mais. Estuda mais, eu fiquei estudando 7 anos. Eu fiquei 6 anos. Então. 6 anos fez 6 anos e meio. É porque tem um detalhe aqui, o Anji realmente... Ele só faltava o TCC durante 1 ano e meio. Fez uma pausa. Depois a gente fala. Quando abriu a empresa, cara, ficou ali quase uns 2 anos. Eu falava pra ele, Anji, pelo amor de Deus, cara, só falta o TCC, cara. Que agonia.
que agonia que tá me dando. Faz isso logo. Aí 2 anos assim. Aí quando eu cheguei no TCC, ele falou, agora eu vou fazer. Aí ele se empolgou e fez comigo. Criar uma companhia, pô, pra fazer só juntos. Queria isso. E aí foi em 2017, não, aí entrei em 2014, em 2016 eu tive a minha primeira oportunidade de estágio. Eu acho que é ali que eu realmente comecei a minha história na engenharia civil. Em 2016 eu fui contratado por um consórcio na Vila Olímpica ali não sei se vocês sabem, que é o Ilhapura. O Ilhapura é um empreendimento imobiliário, acho que é o maior empreendimento imobiliário hoje no Rio de Janeiro. Já foi da América Latina, não sei se ainda. Inclusive, meu TCC, meu projeto final foi sobre um bairro sustentável e com esse estudo de caso. O Ilhapura é um bairro basicamente, são 31 blocos lá, 31 prédios com 7 condomínios. E eu tive a experiência de trabalhar durante 4 anos ali. Ali foi uma construção feita pela Odebrecht, uma incorporação com a Carvalho Rocha, que era um consórcio, no qual eu era funcionário do Odebrecht. Depois que teve todas as questões com a Odebrecht, virou tudo Carvalho Rocha e eu também migrei para Carvalho Rocha no finalzinho. Mas eu fui basicamente gerido ali por uma equipe full de Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa que acho que assim, foi um exemplo para mim como gestão de profissionais e gestão de obra. Acho que a parte de cultura empresarial que eu peguei lá, eu trouxe muito para dentro aqui da Varg. A equipe, muita gente que era de lá, depois que saiu, pediu demissão, ou saiu de lá, veio trabalhar comigo. Acho que a cultura da Odebrecht me fez moldar muito o nosso modus operandi aqui de como tratar o funcionário e de como estimular as pessoas, que é muito ali a liberdade e a autonomia. Então, aí eu fiquei esses 4 anos ali nesse time, foi maravilhoso. Eu fui de estagiário efetivado lá, fiquei até a pandemia e eu vivi muitas coisas bacanas lá. Tive incríveis líderes lá, sinto até 2 nomes aqui, Alessandro e Rogério, que foram pessoas incríveis lá, que são referência até hoje para mim. Rogério era o diretor, está até lá de novo. Rogério é o diretor, a Alessandra é gerente e eu ficava responsável por alguns condomínios. Então eu entreguei lá o condomínio São Michel, eu cheguei a trabalhar no Viuri também, fiquei um tempo responsável pelo parque, na época que estava no São Michel. E eu, por fim, entreguei esse último empreendimento que está lá, que é o condomínio Elos. Então eu fiz a minha escola ali. Eu aprendi tudo de engenharia que você podia ver, gestão. A gente chegou a ter equipe no canteiro de 150 funcionários próprios. Tinha, sei lá, 60 pessoas de instalações e 80, 70 pessoas de campo. Então, cara, muita gente, né? 4 encarregados. Muita gente. Era incrível. Então, eu aprendi muito. E aí, em 2020, na pandemia ali, aquele caos de não poder fazer nada, eu cheguei a trabalhar muito tempo ali durante a pandemia, inclusive ali no Ilhapura ainda. E eu decidi que eu estava no meu momento já de evoluir minha mentalidade, evoluir meu aprendizado. Foi quando o Anjo e o Vitor me chamaram para fazer parte, para poder, na verdade, criar uma área dentro lá da startup de tecnologia, que hoje é o BuzzUp, na época chamava-se Arinha, uma empresa chamada Magva. A empresa é Magva, Magva Tecnologia. Magva Tecnologia. Eu fui diretor comercial dessa empresa durante um ano e alguma coisa, quase 2 anos. Quase 2 anos. Mantive nesse momento ainda ali desenvolvimento de alguns projetos de obras. Eu tinha reformei diversos imóveis, porque basicamente eu conseguia gerenciar algumas pequenas obras com pequenas equipes, mas isso me trouxe um casco. A Magva ali me trouxe um casco de gerenciamento de equipe incrível. Eu aprendi a contratar mais ainda, porque eu aprendi a contratar pessoas de outras áreas, não só ali de campo. Eu montei um time comercial, eu contratei o meu primeiro estagiário comercial lá, que foi o Fernando, que hoje ele é nosso comercial, ele é um dos nossos... Fernandinho, cara, nosso gerente de suprimentos aí, o cara tá mandando bem demais. Fernandinho veio ali da base com a gente, tá, se você somar o tempo que ele entrou até hoje, tá quase 5 anos com a gente. Quase 5 anos, faz 5 anos em agosto. Teve um gap entre a Magva e a Varg, que ele teve numa outra empresa, mas ele tá com a gente hoje, ele é o cara das compras, ele é o nosso gerente, nosso gestor de suprimentos. Então, assim, aprendi muita coisa ali, sou grato, aprendi o que é uma empresa, porque eu era basicamente, era eu, o Anjo e o Vitor. Éramos nós 3, eu fazia reuniões com gestores, por exemplo, o CEO de grandes restaurantes do Madeiro, o CEO de grandes companhias, de grupos multinacionais, cheguei a fazer reuniões... E traz uma casca, né, cara? Traz uma casca, um preparo quando você lida com essas pessoas que tomam grandes decisões, assim. Quando você tá falando de C-level, você chega despreparado, você apanha. Sim. Você apanha. E é bom, porque, né, dá aquele preparo. Eu lembro que às vezes o Otávio voltava e falava, meu irmão, essa foi complicada. Essa aí eu vou dobrar o cara na próxima. E aí ia lá e dobrava o cara de novo. Mas tu imagina, 26 anos na cara,
reunido com uma galera de 50, 60. Cheguei para ir para BH, na pandemia mesmo, fiz uma reunião com um grupo dos maiores empresários de Belo Horizonte que faziam parte da Brasel ali, que é uma associação de restaurantes. Brasileira de restaurantes, E eu falei assim, cara, eu saí muito satisfeito porque os caras me entenderam, eles falaram, pô, entendemos tudo que você falou de tecnologia, isso pra gente é muito bacana. Era algo disruptivo, né? Era algo disruptivo. Como é que você faz um pessoal com uma vivência offline que eles tiveram muito maior do que a online? E além da online, já tinha... Assim, a online passou por vários processos, né? Então teve o site, aí veio o aplicativo. A gente estava falando de automação de chatbot WhatsApp. Era uma coisa muito... Na época, apesar de ter sido só 5 anos atrás, 4 anos atrás, na época era muito distante. Então, você conseguir fazer com que essa galera entenda é uma vitória mesmo. Era muito... e foi muito bacana. Vitória. Então, assim, você imagina, eu pegava meu carro às vezes e ia para Belo Horizonte dirigindo sozinho. Saía daqui 6 da tarde, chegava lá meia-noite, dormia, acordava... E assim, foi uma loucura, mas isso me trouxe casco, como o Anjo falou. Um casco que eu trouxe para cá, para dentro da Varg, que com certeza ele é percebido numa conversa entre eu e o cliente, que acho que acredito que é a minha maior função hoje, que eu sou o representante ali da Varg nas negociações e principalmente na conversa com o cliente ali até o fechamento, porque o nosso cliente, ele basicamente, na maioria das vezes, é um cliente que tem mais idade, cliente que busca já uma casa confortável, já não está naquele momento de ficar trocando de casa o tempo todo. Então, aquele cara que quer fazer uma obra de uma construção grande. Exigente, né? Ticket médio alto, a gente trabalha no alto padrão. Então, a pessoa, ela quer resultado. E ele ela vai quer buscar. Resultado. Exatamente. E aí, hoje, a gente ainda é muito novo. Eu tenho 29, o Lucas tem 28, mas isso não se resume. Acho que eu não acredito em idade, tanto que a gente contrata pessoas, às vezes, com 21 anos, com cargo, que tem gente que acha que é muito novo para o cargo. A gente não acredita em idade, acredita em maturidade profissional. Acho que esse é o ponto. E acho que a gente conseguiu chegar nesse ponto bem bacana aqui na Varg. E aí chegamos na história de, depois que eu saí lá da Magva, a gente fundou a Varg. Fundou a Varg, já emendou, fizemos aqui os cortes. Sobrepusemos os cortes, os flashes da história. E acho que o resto, na verdade, é o momento presente. Ele está em constante crescimento e a tendência é de continuar crescendo mais. E com o Cadê o Projeto, eu acho que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, eu vou conseguir passar um pouco desse espírito de empreendedorismo, esse espírito de trabalhar, de vivenciar a construção civil e de vivenciar ali o mercado imobiliário, o mercado financeiro, que eles são sobrepostos, é a mesma coisa. A arquitetura, que tem Cara, o mercado de arquitetura e design de interiores, que eu sou entusiasta mais do que da engenharia hoje, porque eu vivo hoje mais o design de interiores, mais a arquitetura, mais esse mercado ali de soluções arquitetônicas, mais do que engenharia, de fato. Porque eu vivo o tempo inteiro, a gente vive o tempo inteiro olhando para essas soluções para trazer um recurso técnico dentro da engenharia para transformar aquele projeto em realidade. Então, acho que isso é o nosso maior desafio. Inclusive, a gente agora está montando o nosso novo escritório, a nossa nova casinha, que eu estou tentando levar várias soluções ali que a gente não executou ainda, como ar-condicionados ocultos, né, com dotados e grelhas lineares bem escondidas, aquele piso com curva, junção de 2 acabamentos. Ali vai ficar lindo. Cara, inclusive, isso a gente vai falar muito no próximo episódio. O próximo episódio, não quero dar spoiler, mas vai ser com um convidado. Inclusive, os episódios, muitos deles, talvez a maioria, terão convidados. A gente quer sempre trazer um tema aqui, né, para poder... E trazer um convidado com autoridade para falar sobre aquele tema. Então, o próximo episódio, o Otávio já deu ali um pequenininho spoiler de que vai ser sobre as soluções de arquitetura, tudo que envolve ali o nosso escritório. E acho que a gente pode, para fazer já que a gente falou que ia ter um bloco, o primeiro bloco, presume-se que tem um segundo bloco. Então, vamos fazer um segundo bloco rapidinho aqui. Que queria trazer só uma provocação, Otávio. Esse segundo já mais curtinho, mas da gente falar um pouco, começando aí por você, sobre alguns desafios. Eu sei que a gente citou alguns aqui. Então, para ficar mais prático, cita um desafio assim que você sinta que tenha sido o principal, assim, cara. O seu principal desafio, o seu principal obstáculo a ser vencido nesse processo. E aí eu vou limitar aqui o temporal aqui, nesse processo de abertura da Varg ali, 2021, para cá. Que você acha que foi o principal? Eu acredito que o maior desafio é
você fazer as pessoas acreditarem naquilo. Não só o cliente, como as pessoas que estão trabalhando do seu lado. O que significa isso? Para você montar um bom time, você tem que colocar boas pessoas em posições estratégicas naquele time. Graças a Deus, acho que hoje a gente tem pessoas excepcionais em praticamente todas as funções da empresa. E isso não é querer puxar sardinha, não, porque foi um trabalho árduo. São 4 anos montando, podando ali, porque não tem jeito. A gente acredita nas pessoas, mas a gente não concorda em manter pessoas que não têm alinhamento de cultura, principalmente. Acho que cultura não se treina, tá? Ali, a gente treina a parte técnica. Agora, não, cultura a gente treina. Mindset, né, mentalidade da pessoa a gente não treina. Então a gente acredita naquela pessoa que tem uma mentalidade parecida com a nossa. Que a pessoa que ela acredita que ela é solucionadora de problemas, que ela pensa em melhorar, que ela está o tempo todo aberta para ouvir coisas novas. Cara, a gente é muito novo. Sim. A cultura é uma coisa que se absorve pelo ambiente, né? Exatamente. Você tem uma pessoa, você não tem cultura. Você tem a personalidade daquela pessoa. Você tem duas, você já começa a ter alguma coisinha, uma teia ligando ali. E aí, quanto mais pessoas você vai tendo, você consegue criar um parâmetro, um modo de comportamento ali naquele ambiente, aí você tem a cultura estabelecida. Então, acho que segue aí, mas eu acho que isso é um desafio muito grande mesmo. Assim. Sim. E aí, passar isso da minha cabeça aqui, né? Porque tá na minha cabeça. Se tá na sua cabeça... Se tá na minha cabeça, não tá em lugar nenhum. E aí, passar da minha cabeça para as outras pessoas e para um papel, né? Tô até aberto aqui, um sistema, que a gente tem alguns sistemas nossos que tem tudo isso registrado. É muito difícil. Sim. E aí a gente não tinha RH, a gente não tinha a parte financeira da empresa, a gente não tinha DP, a gente não tinha uma liderança de campo, não tinha um encarregado, um mestre, não tinha um engenheiro, era eu. Não tinha um orçamentista. Não tinha um orçamentista, então você fazer tudo ao mesmo tempo, ainda pensar nisso era um desafio. Então esse foi o maior desafio. E quando isso começou a rodar, a empresa foi ali, cara, deslanchando, porque comecei a trazer uma pessoa para uma função, o Ange, eu trouxe uma pessoa para outra função, lá na época o Vinícius, agora o Matheus também, vamos falar sobre ele, o Matheus, nosso engenheiro orçamentista. A gente teve vários momentos que foram ali momentos de mudança. Até um dos últimos agora, que a gente trouxe a Luísa, que é a nossa gestora do RH, que, cara, ela tá o tempo todo olhando pro nosso funcionário. O tempo todo. O tempo todo. Ela fala, gente, tá muito sol, a gente tem que conversar com eles para beber água. Tem que, chapéu, ela fez agora um chapéu, aquele chapéu de pescador que tem aquela proteção aqui pro pescoço. A gente compra camisa UV para a equipe. Então, ali você cuidar das pessoas foi um maior desafio, porque a gente contratava gente, aí o cara tava vendo que a empresa estava no início, o cara, entendeu? Às vezes ficava com o pé atrás, só que ele via crescendo. Então, se o cara não acreditasse naquilo, era melhor que ele nem ficasse. A gente passou por isso na Magva também, né? Passando. Ela vai contratar alguém. Mas tem 7 pessoas na empresa? Será que vai sobrar para pagar o meu salário no final do mês? Exato. Passa pela cabeça de quem está sendo contratado. Não tem jeito. Não tem jeito. Hoje é mais fácil. Hoje a gente faz hoje, eu até achei engraçado que antigamente a gente abria vaga, eu recebia 10 currículos. Agora a gente abriu vaga, acho que foram mais de 50, 60 currículos. Foram 150 currículos. Foram 150. Total. Olha isso. Foram 60 num canal, a gente abriu em 3 canais. Cara, isso é surreal. Foram 150. Antigamente eu abria uma vaga de estagiário, ninguém queria trabalhar na vaga. O que é isso? Só tem você? O cara ficava doido. Aí ele olhava aquilo... Trabalhar para uma empresa... Eu presa. Eu presa? Era uma eu presa. Mas assim, no final das contas, todo mundo passa por isso. Acho que não existe empresário, não existe empresa que não passa por esse momento. Mas graças a Deus a gente passou rápido por isso. Exato. Foi muito rápido. Por uma característica que eu acho que a gente tem, eu vou até trazer aqui a pergunta que eu te fiz, vou responder só fazendo um leve adendo, de que isso é resultado de uma característica nossa de querer errar rápido. Inclusive que a gente herdou de pessoas ali que a gente conviveu, o ambiente que a gente conviveu na outra empresa que a gente trabalhou junto, de que errar rápido é fundamental. Porque a gente vai errar. Não existe nenhuma forma de chegar lá no topo da escada de sucesso sem subir os degrauzinhos do fracasso. Inclusive, estava até com minha família agora, no final de semana a gente estava viajando, e aí a gente falou lá sobre uma situação de que, poxa, de conquistar coisas, né, que às vezes você falha, não tem jeito. E aí eu lembrei de uma frase que me falaram uma vez, de que o fracasso ele é um privilégio de quem tenta. Então, assim, a gente tem que tentar rápido.
E isso fez com que a gente errasse rápido, fez com que a gente passasse por esse momento que você falou agora, de início de empresa, aquele atrito inicial é rápido. Inclusive, é difícil, muito difícil. Muitas pessoas, a gente tem dados aí, eu não lembro os números, mas a gente tem um número alto, uma porcentagem alta de empresas que fecham no primeiro ano, de empresas que fecham no quinto ano, de empresas que fecham até o 10º ano. E a gente conseguir hoje consolidar a empresa por 4 anos é um motivo que mostra que a gente está lá atrás estava com a dúvida de que estava surfando uma boa onda. Agora a gente sabe que provavelmente a gente está conseguindo direcionar as coisas para um lugar certo. E aqui vem a emenda no meu desafio, que eu acho que foi o principal desafio. Você falou de pessoas, de cultura. É muito difícil falar algo diferente disso. Mas eu vou listar aqui que complementando o que você falou, a organização, a comunicação, o posicionamento das engrenagens. Porque motivar as pessoas é um ponto, e complementando isso, entender e olhar para elas sabendo que a solução está nelas. Então, já tiveram vários casos na empresa da gente sentar e conversar e falar, cara, não tá dando, a pessoa não tá engajando ali, não tá legal. Foi o seguinte, cara, vamos reposicionar aqui. Pô, mas a gente mudou tem 2 meses. 2 meses que a gente mudou a estratégia ali da área e tal. Não, vamos reposicionar, porque não tá dando certo. A gente acha que vai dar certo? Acho que não. Então vamos mudar. E a gente mudava, errava rápido. E aí isso fazia com que a gente percebia que tinha uma atração. E aí nessa atração a gente seguia. Então não tem jeito. Acho que o desafio de empreender é isso. É a gente mudar rápido. Tem um exemplo claro disso. A gente, na época, tinha montado 2 frentes de trabalho com lideranças distintas sobre líderes, né, distintos. E, cara, tava tendo rádio peão falando que a equipe A era melhor que a B, que a liderança B era mais frouxa que a liderança A. Aí eu falava assim, cara, chega. Vamos mudar isso. Não tem problema. Vamos acertar isso. Aí a gente resolveu rápido. Foram 6 meses e tá tudo resolvido. Então esse é o privilégio de tentar errar rápido. É isso aí. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente tá indo aqui já pro final, pra despedida. Antes de finalizar, acho que eu deixaria a audiência falar aqui também. Comenta aqui, bota nos comentários qual foi o maior desafio que você venceu na empresa que você trabalha. Qual foi o maior desafio que você venceu na empresa que você abriu, na empresa que você está desenvolvendo, porque é legal pra gente pegar todos esses seus desafios aqui, a gente vai colocar nos próximos episódios aí como uma pauta. Sim. Né? Isso vai ter uma dinâmica, né? Afinal de todo episódio, a gente quer pegar o que o pessoal tá comentando no episódio e trazer para ter uma comunicação legal com vocês, né? Poder ouvir a nossa audiência, ouvir quem tá assistindo a gente e poder ser uma troca para ser legal para todo mundo. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu deixei pro final, a gente ia falar isso no início, acabou não falando. E aí eu falei, eu vou esperar e vou jogar pro final. Esse nome que vocês estão vendo, Cadê o Projeto? Ele nasceu por causa de um jargão muito famoso, quem é do meio provavelmente sabe, da construção civil. Você chega numa obra e fala, então, tinha que ter uma tomada ali. Fala, não, beleza, mas cadê o projeto? E outra forma também, o cliente quer orçar uma obra e ele fala pra gente assim, eu preciso orçar uma obra, eu quero começar a obra daqui a 3 meses. Mas não tem um projeto. Eu vou perguntar então... Cadê o projeto, meu amigo? Cadê o projeto? E é isso, é com base nesse projeto, no planejamento, que a gente acredita que as coisas se desenvolvam, né? Que a gente acredita que as empresas se desenvolvam. E é esse o caminho que a gente quer seguir. Fica atento aí. Próxima semana tem o 2º episódio, já com convidado. Daqui a pouco já vai sair aí o nome do convidado para vocês. Vai ser um programa muito legal. E é isso. Até a próxima. E não se esqueça que sem projeto não tem execução. E vamos apresentar aqui o nosso slogan, né? Que é isso aí. A obra é séria, mas o papo é leve. Papo é leve. Obrigado, galera. Valeu, galera. Você que acompanhou esse episódio aqui do início ao fim, fique ligado no nosso próximo episódio, toda segunda-feira aqui no nosso canal no YouTube. E não deixe de seguir nosso Instagram, @kd.oprojeto.